Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Recebam o nosso caloroso abraço aos frequentadores da casa, aos trabalhadores, aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, aqueles que nos acompanham por meio do canal do YouTube, e que nós possamos, então, iniciar essa noite, né, cheia de luz e cheia de bênçãos, recebendo tudo aquilo que nós viemos buscar e tudo aquilo que a espiritualidade benfeitora já preparou também para nos receber. Então, que os nossos corações se mantenham abertos e receptivos. E para que a gente comece já as atividades da noite, nós vamos convidar o nosso irmão Cícero, que fará a leitura da mensagem inicial e, na sequência, a condução da prece com a Joana. Cícero? Boa noite, irmãos. Que coral maravilhoso, hein? Muito bom. Então vamos à leitura da mensagem do Espírito de Luz, que acompanha a nossa casa, os nossos trabalhos, e que, junto com a equipe espiritual, já está tratando de nós nesta noite. E vamos à mensagem. Meus irmãos, paz seja convosco. Que o amor do Cristo seja sempre lembrado, não com as palavras, mas com as atitudes de cada um de vós. Que alegria poder fazer parte da casa do Cristo. Trabalhos de acolhimento de irmãos sofredores, sejam os famintos do estômago, sejam os falidos dos sentimentos. É uma honra trabalhar na vinha do Senhor, e todo aquele que buscar no Cristo Jesus o exemplo e seguir o Mestre é um ser abençoado. Abençoado pelas próprias escolhas, porque aquele que aceita o chamado é o que desperta para a bondade. Meus irmãos, quantos e quantos necessitam do acolhimento? Façam-se instrumentos do alto, instrumentos que resplandeçam a coragem, a fé e a caridade. Quanta felicidade quando conseguimos passar desse beiral que separa os mundos cheios de orgulho, trevas de egoísmo, sorrisos de vaidade, rancores, guerras e tristezas. E percebemos que basta a vontade para nos lançarmos nas escolas de luz, cujos mestres nos esperam de braços abertos. Parece difícil, mas basta amar. Que assim seja. Então é com essa mensagem de luz que vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração inicial. E agradecer o nosso Mestre Jesus, que veio em carne, trazer esse verbo, nos ajudando a sair desse beiral de orgulho, de egoísmo, de rancores, de raivas, e passarmos para pensamentos e atitudes de amor, de luz, principalmente de perdão, porque somos fracos, mas somos perfectíveis. E com as mensagens do nosso Mestre Jesus, assim como essa mensagem de luz que recebemos, agradecemos para que possamos seguir de forma raciocinada no nosso crescimento moral e espiritual. Que esses ensinamentos possam cobrir o palestrante desta noite, que seja intuído no bem e que possamos sair daqui energizados nessa nossa caminhada de amor, de luz, e que o nosso Mestre Jesus continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
E agora nós vamos dar sequência, passando para o nosso tema da noite. Para todos nós, né, que estamos aí observando na telinha do vídeo ou aqui no telão, a gente observa a mensagem e a gente já começa a se envolver, né? Jesus, o Cristo, esse é o tema que a nossa irmã Fabiana, dirigente da casa, nossa palestrante, né, tão querida e amada por todos nós, vai conduzir nessa noite. Então, que a gente possa aí se permitir envolver, não só pela linda imagem, mas pelas palavras que possam tocar os nossos corações, nos iluminar, para que a gente se aproxime cada vez mais de Jesus e da compreensão do seu significado para nós. Fabiana? Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se faça em nossos corações. Que se faça também neste ambiente. Que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos abençoe. Em especial, nós vamos dar início a esta noite, lembrando do nosso irmão Vildomar, que na semana passada esteve aqui, foi ele que fez a palestra, e retornou ao plano espiritual. Então, a gente gostaria de dedicar todos os nossos pensamentos, as nossas orações ao nosso querido Vildomar. E vamos, então, falar de Jesus. Jesus, o Cristo. Falar de Jesus não é fácil. Falar de Jesus nos emociona. Mas nessa noite, nós gostaríamos de trazer aqui Jesus, o Cristo. Trazer para cada um de nós reflexões muito íntimas, reflexões profundas do significado da passagem do Cristo por sobre a terra, da vinda de Jesus de Nazaré. Refletirmos nos seus ensinamentos imortais, como ele nos traz sobre todas as formas a nossa jornada evolutiva. E principalmente, o que significa Jesus para cada um de nós? Então, são reflexões que, a partir do momento que nós introjetamos na nossa alma, é mais uma vez o convite a nós estarmos diante do Mestre, ouvindo a sua voz, ouvindo principalmente esse convite a estarmos também diante de Deus, nosso Pai. Que a gente nunca se esqueça de um dos seus ensinamentos. Eu sou o caminho para a verdade, para a vida eterna, a vida verdadeira. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está aqui nos convidando a sairmos do eu inferior e atingirmos esse eu superior, o eu crístico. E é muito interessante, porque a doutrina espírita, que é o consolador prometido pelo Cristo, que vem de uma forma muito clara demonstrar a nós o cumprimento da sua promessa, que nós vamos falar mais adiante, para que a gente possa entender que não ficamos órfãos, que jamais permaneceremos órfãos. O Cristo Jesus sempre estará conosco. E é nessa doutrina de Jesus que nós vamos entender toda a nossa jornada evolutiva. E a gente vai fazer aqui, muito rapidamente, um resumo para que a gente possa entender o Cristo, o Messias. Nós já sabemos ali, pelo Livro dos Espíritos, nas mais variadas questões, que tudo se solidariza nesse universo. A lei do Pai é uma lei de amor. Ele nos cria por amor. E nós vamos entendendo que o Espírito, de acordo com a questão 23 do Livro dos Espíritos, ali chamado princípio inteligente. E na questão 76, o ser inteligente do universo. Nós sabemos também, pela questão 706, a linha A,
que nós temos o nosso início, todos nós, sem exceção, como princípios inteligentes, nos reinos, no nosso conhecimento científico. Hoje nós temos 3, ou se quiserem 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. É claro que com as descobertas que ainda virão, esses reinos poderão se multiplicar. Mas de uma forma generalizada, esse princípio inteligente, ele começa ali no mineral, não por ser matéria. Matéria é sempre matéria, fluido cósmico universal. O espírito, o princípio inteligente, é que utiliza a matéria para a sua evolução. Então, esse princípio inteligente ali no mineral, e onde que a gente percebe esse princípio inteligente em elaboração? Nessa força que agrega, que desagrega, que forma elementos. A gente sempre traz aqui o exemplo dos cristais, as famílias de cristais, famílias de colorações belíssimas. Então, essa força que se começa numa transmutação, e quando está no reino vegetal, já tem ali uma vida orgânica, vida material. Esse princípio inteligente, ainda nessa transmutação, vivenciando ali agora a sensibilidade. E no reino animal começa a sua individualização. Nós já temos aqui como exemplo os animais domésticos, a facilidade com que eles têm dessa imitação, mas também de uma inteligência rudimentar. Imaginemos os animais nos mundos mais evoluídos. Nós não estamos falando em plano espiritual, mundos espirituais. Estamos falando de mundos materiais. Os animais também vão ali numa transformação desse princípio inteligente, atingir um ápice, e é o que Allan Kardec vai nos dizer na pergunta 607, a linha A, se nós podemos dizer que o espírito foi um princípio inteligente. E os espíritos superiores dizem que sim, que há ali uma transformação agora, e esse princípio inteligente passa para a classe hominal. Não mais princípio inteligente, agora espírito, dotado de livre-arbítrio, de vontade, de discernimento entre o bem e o mal, de conhecimento no sentido de consciência de si mesmo. É a perfectibilidade. É uma segunda fase, é a que nós estamos, essa fase de humanização, de humanidade. Não mais agora uma fase anímica, mas uma fase em que ora nós nos encontramos nos mundos materiais, ora nós retornamos e estamos experienciando essa vida do espírito, essa vida espiritual. Nessas várias moradas da casa do Pai, nós estamos evoluindo a sabedoria, o progresso intelectual, estamos evoluindo a nossa capacidade de praticar, de vivenciar o bem, a caridade, as virtudes que já são inatas em nós. Não existe uma única virtude que nós vamos conquistar exteriormente a nós. Então, nós temos essa perfectibilidade. E nessa fase agora buscamos a perfeição intelecto-moral. Ou seja, buscamos esse eu crístico, sermos também espíritos puros, espíritos perfeitos, aqueles que vão habitar os mundos celestes e agora sim, vivenciar essa verdadeira vida, essa vida em abundância, essa vida espiritual, é o ventilador, essa vida em que nós não necessitaremos mais reencarnarmos, essa vida plena em que nós vamos amar em plenitude. E quando a gente fala amar em plenitude, é interessante que no capítulo 11 de Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, ele nos dá todo esse panorama, porque ele vai nos dizer que no começo nós temos esses instintos, mundos primitivos, nós vamos desenvolvendo as sensações, mundos de expiações e provas, é o que nós nos encontramos hoje.
em que nós ainda não temos escolhas que são significativamente pelo amor. E as escolhas contrárias nós temos numa lei de causa e efeito, nós temos as consequências, porque é uma lei educativa. O Pai deseja que nós sejamos felizes, que nós também sejamos espíritos puros, espíritos crísticos. E Allan Kardec, ele vai nos falar dos Cristos, dos espíritos puros, dos Messias. No livro Céu e Inferno, na sua primeira edição, no 3º capítulo, é uma edição que não tem itens, a edição que ela é da forma com que Allan Kardec deixa para nós. E ali Allan Kardec faz uma explanação belíssima. E só abrindo um parênteses, quando a gente fala em Messias, quando a gente fala em Cristo, nós estamos falando de uma forma sinônima, porque Messias significam os ungidos. Em hebraico, ungidos eram aqueles escolhidos pelo Senhor. No povo hebreu antigo, os altos sacerdotes eram considerados Messias. Mas desde que os profetas falavam da vinda daquele Filho de Deus, então Messias passou a ser sinônimo daquele que viria em nome de Deus. Curiosamente, no grego, Messias, ungido, significa Cristo, enviado de Deus. E aí Allan Kardec vai nos lembrar que os Cristos, os Messias, são aqueles espíritos que já caminharam por toda essa jornada evolutiva. Não foram criados à parte. Não foram seres criados de forma privilegiada, com todo o saber, com toda a moralidade. Todos, sem exceção, têm o mesmo ponto de partida, onde nós já começamos a compreender o amor de Deus que abrange toda a criação, sem exceção. Esses Messias são aqueles que já na perfeição vão ser co-criadores do Pai. Co-criadores no sentido de missões grandiosas. Por isso essa fase é chamada de fase co-criadora. Aqueles que já estão no comando geral ali junto ao onipotente, o que deixa uma certa interpretação que nessa pureza do espírito, aqueles que se aproximam ainda mais do Criador, são esses Cristos, esses Messias, no sentido de missões, de formação de planetas, de mundos, de sistemas solares. São aqueles que vão comungar do pensamento do Criador. E aí no livro A Gênese, no capítulo 15, Allan Kardec vai nos descrever Jesus, o Cristo, espírito puro da mais elevada ordem, que já comunga do pensamento do Pai. Tanto é que um espírito, em determinada sessão mediúnica, ele vai dizer a Allan Kardec que Jesus é um médium de Deus. Não existe nenhum espírito entre ele e o Pai. E é como se a gente escutasse, eu e o Pai somos um. Aqui a gente começa a perceber essa grandiosidade de Jesus. Esse espírito da mais elevada ordem, em que no livro A Gênese nós vamos entender que vem numa vestimenta física igual à nossa. O corpo do Cristo era igual ao nosso. O que diferenciava Jesus de nós era a sua evolução. A sua evolução máxima. E aí nós entendemos tanto amor, tanto exemplo, tantos ensinamentos. E uma parte belíssima que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14, é quando João vai nos dizer no seu Evangelho: e o Verbo se fez carne, e nós vimos o seu Filho unigênito, em toda a sua honra, em toda a sua glória, habitar entre nós. Esse verbo é Deus no sentido de verdade. Jesus vem nos trazer a revelação dessa verdade. Que verdade? Quem somos nós?
de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos nessa jornada evolutiva. Quando a gente fala o Filho unigênito, o Filho único, é no sentido de que o único que esteve aqui na Terra com essa pureza de espírito, Jesus o Cristo, nos convidando a também sermos Cristos de Deus. E quando Jesus aqui esteve, ele nos traz esses ensinamentos no sentido da sua vivência, no sentido desse convite, das suas palavras, muito mais nas suas ações. Então, quando a gente pensa nesse Messias, nesse Cristo e nos seus ensinamentos, muitas vezes a gente até chora. A gente até se emociona com Jesus. Mas será que nós conhecemos Jesus, o Cristo? Será que nós paramos para refletir em cada um dos ensinamentos de Jesus? Jesus resume todas as leis em amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Nós nos amamos? Nós de fato nos valorizamos? Nos entendemos esses espíritos imortais numa jornada grandiosa de evolução? Porque se nós compreendemos, então nós estaremos nos esforçando em amarmos a nós, aos nossos semelhantes, nos esforçando nesses ensinamentos, em que nós vamos nos recordar que Jesus nos pediu: amai os vossos inimigos. Será que nós amamos? Será que nós temos raiva de alguém? Será que nós temos mágoas, ressentimentos? Se temos, temos que entender esse convite de Jesus a essa libertação. O grande convite a conhecermos a nós, a sabermos quem somos, é a libertação do ego nesse instante. Não nos é pedido hoje um amor sublimado. Por quê? Não se pede uma criança de jardim de infância uma dissertação de doutorado. Então, o que nos é pedido, o que o Cristo já nos chama, é aquilo que nós damos conta. A libertação desse ego. E nós vamos pensar ali, na Terra, 2024 anos atrás, quando vinha, nascia, encarnava o Cristo de Deus. E é interessante que ele era esperado. Ali no Velho Testamento são várias as profecias. Mas o que é interessante? Que havia uma divisão dos profetas. Os estudiosos, principalmente os fariseus, eles tinham ali duas linhas de raciocínio. Uma é que o Messias, tanto é que eles nem acreditam que ele veio ainda. Por quê? Porque eles acreditavam num rei da linhagem ali de Davi, um rei poderoso, que traria a sua espada e libertaria uma vez mais Israel. Se a gente for lembrar, Moisés liberta o povo hebreu do Egito, da escravidão, e agora na profecia eles acreditavam que Jesus viria, esse Messias, esse Cristo, e os libertaria. E a gente pensa, mas de qual escravidão? Ali eles queriam o poder que Roma tinha. Porque Roma era quem comandava ali o mundo naquela época. Então eles acreditavam que esse rei poderoso, com qual espada? A espada da força, da violência, entregaria o poder romano aos hebreus. Esse era o Messias esperado. Qual que é a segunda linha de raciocínio de outros estudiosos, como o profeta Isaías? Isaías, nos capítulos, vale a pena ler os capítulos 52 e 53. Isaías vai trazer ali no quarto cântico messiânico um Messias sofredor, um Messias humilde, um Messias que viria servir, que viria nos libertar, não nesse sentido de guerrear, ele nos traria paz e justiça. Um Messias que seria fiel ao Pai, a Deus, seria fiel a Deus até os últimos momentos. Qual é o Jesus
Qual é o Cristo que nós cremos? É interessante essa pergunta. Porque muitos de nós temos Jesus até para atacar na cara do outro, de uma forma moralista, para falar o que é permitido ou não por Deus. Quando nós falamos que a nossa religião é a correta. Quando nós temos Jesus como se fosse essa espada de ódio, de preconceito, de violência, e não esse Jesus, esse Messias, servo. Nós nos lembramos de uma passagem em que Jesus ali, ele tira a sua túnica, coloca na cintura, numa roupagem igual dos escravos. Se ajoelha e lava os pés aos discípulos, a ensinar os discípulos, principalmente ali os apóstolos, a servidão. Não vim ser servido, mas servir. E servir por amor. Amor, essa palavra que incomoda até hoje, incomodou tanto, porque quando a gente pega ali os ensinamentos do Cristo, quando a gente tem, por exemplo, a gente está falando muito dessa passagem, né, ali do samaritano, bom samaritano, quando o doutor da lei, ele vai tentar Jesus, ele vai questionar Jesus sobre essa lei, sobre o que fazer. E aí Jesus vai falar que ele já sabe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele questiona, Jesus? Mas quem é o meu próximo? Parece uma pergunta muito estranha, porque a gente, quando pergunta quem é seu próximo, a gente enche a boca, né? Todo mundo. Né? Todo mundo é meu próximo. A gente ama todo mundo, né? E a gente se incomoda muito com o próximo. Tem próximo que a gente não aceita. E aí Jesus conta para ele quem é o próximo. É interessante, o negócio que está voando, então nós vamos resumindo, né? Ali Jesus vai pegar e falar que uma pessoa, um viajante, passando ali pela estrada, o que era muito comum, foi assaltado. Foi assaltado e ele também foi torturado, deixado ali quase morto. E Jesus vai falar que o sacerdote passa por ali. O que era o sacerdote? A religião. A religião no sentido ali do sinédrio. Ele vai falar daquele levita, o publicano, significando também o poder político. Então Jesus está falando que os religiosos, os políticos, que utilizam sim do nome de Deus para dizer o que se pode, o que não se pode, para subjugar o povo, passa de lado do sofredor. E aí vem o bom samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era inimigo. O samaritano representa para nós aquela pessoa que a gente odeia, que a gente não gosta, que a gente não tolera. Seja o que for que essa pessoa faz. Pensa em alguém. Já vamos expurgando. E é essa pessoa que vai parar e vai te socorrer. É ela que vai se preocupar com você e te levar para o hospital. Esse é o teu próximo. Nós não alcançamos a felicidade. Nós não temos como chegar a ser um espírito crístico, a desabrochar o nosso eu superior, senão pelo amor, senão pela prática da caridade, da bondade. Aqui nós vamos nos recordar que Jesus, ele não era bonzinho, ele era bom. Ele olhou para nós e disse o quê? Raça de víboras, hipócritas, honrar de lábios e não de coração. Esse é o Cristo, esse é o Messias que vem em nome de Deus, que vai nos dizer várias e várias vezes que quando nós julgamos a quem quer que seja, nós estamos nos projetando nesse nosso irmão. Porque nós fugimos do conhece-te a ti mesmo. E aí a gente começa a demonstrar os defeitos alheios. Nós ainda não entendemos que a luz de todos vai brilhar. A gente acha que se a gente abafar a luz do outro, a nossa vai brilhar mais. Hipócritas, raça de víboras. Jesus nos chama a atenção. Ele abala as nossas fibras mais íntimas, não no sentido de dizer que a gente é mal, não, a gente está mal. É justamente o contrário, ele vem dizer que nós somos bons.
que nós temos a capacidade de amar, de ser humilde, de ser misericordioso, de ser manso, de buscarmos na solidariedade, na fraternidade, essa nossa evolução. É essa libertação que Jesus traz para nós. A libertação de nós mesmos, da nossa egolatria, dessa nossa ignorância de nos apegarmos ao poder e à glória passageira nos mundos materiais. Tirar a venda do orgulho, como ele fez com Paulo de Tarso. Nos tirar dessa complexidade que nós nos envolvemos, por escolhas muitas vezes pela ignorância, mas temos as consequências. Muitas vezes nós fugimos tanto de nós, nós maquiamos tanto essa nossa consciência, esse íntimo, e aí nós somos aqueles que ofendemos e nos tornamos vítimas. A gente já mostra ali como nós somos coitadinhos, porque todo mundo com a gente é mal. Tudo que acontece com a gente dá errado. Será por quê? Nada acontece conosco que não tenha a nossa liberdade de escolhas. E aí a gente entende essa existência, não a vida, porque a vida é do espírito. A gente entende essa existência na matéria em que muitos de nós trazemos novamente os vícios que nós não conseguimos trabalhar. Esse é o momento. E se eu não conseguir? Nós vamos reencarnar e continuar trabalhando as nossas inferioridades, os nossos vícios. Uma imagem bonita que a gente escutou é que a vida, a existência material, é como se fosse um mar de dor, um mar de sofrimento. Mas a gente está dentro do barco. A gente passa pela dor. Mas a gente não precisa trazer a água do barco para dentro do barco. É quando a gente entende que essa dor, que esse sofrimento nos ensina. Quantos de nós temos traumas que nem sabemos que temos? É estranho isso, não é? A gente vai saber que a gente tem trauma, e fala, não, eu não tenho trauma nenhum, né? Às vezes a gente escondeu tanto, por quê? Porque é muita dor. Enquanto a gente não olha para o trauma, e a gente entende o que ele quer nos dizer, nos ensinar, a gente carrega uma dor à toa. Para quê? A gente tem que olhar para dentro de si mesmo. Enxergar essa criatura divina, enxergar essa luz, porque o convite é brilhar. Enquanto a gente não consegue tirar de nós, às vezes por vaidade, por orgulho, essas imperfeições, nós estamos nos escravizando, nós mesmos, nos mundos inferiores. E o convite do Cristo é essa libertação. Mas o que nós fizemos? Nós sentenciamos o amor a uma pena de morte. E muitas vezes a gente fala, mas por que será que nós fizemos isso? Porque ele é contra, até hoje, o modelo que nós temos. A corrupção, o poder dos mais fortes. Jesus, ele nos traz ensinamentos espirituais. Jesus é aquele que trouxe o maior ensinamento sobre a imortalidade da alma. Aí eu olhei lá, não achei onde que Jesus fala da imortalidade da alma. A gente fala, não, ali na vida futura ele fala, né, do futuro. Jesus nos deixa o próprio exemplo da imortalidade da alma. Quando crucificado, ele ressurge. Jesus ressurreito, a ressurreição do Cristo é a aparição. É o Espírito que se materializa. O corpo pereceu. O Espírito se materializa. Nós temos 7 materializações belíssimas de Jesus. A primeira, para Maria Madalena, em que ela vai ali ao túmulo, não tinha ninguém, ela começa a chorar, ela não reconhece essa materialização do Cristo, acha que é o jardineiro e pergunta para ele onde estava. E quando Jesus fala, mulher, aí ela já, Senhor, és tu? Não me toques ainda, porque não subi aos céus. O que Jesus está falando? Era uma materialização ainda muito próxima de uma desencarnação. Porque a segunda
A gente não vai falar de todas, mas a segunda, o que é interessante? Ali os apóstolos, sabendo dessa aparição de Jesus, da ressurreição, eles ainda com medo das perseguições, eles estão num cômodo fechado. E Jesus aparece ali no meio. E ele vai dizer para Tomé, que Tomé só acreditaria vendo. Ver para crer, né? Felizes os que creem e não precisam ver. E ele vai falar para Tomé, pode tocar, não é só ver, né? Pode ali. Tanto é que ele coloca as mãos nas chagas de Jesus. Imortalidade do espírito, imortalidade da alma. Jesus não falou nada de reencarnação. Como não? A passagem famosa em que o fariseu Nicodemos, um dos mais intelectuais, um dos que mais conheciam as escrituras sagradas, ele vai até Jesus tarde da noite. Por quê? Para ninguém ver. E ele vai lá falar. E o que Jesus fala para ele? Preciso é que o homem nasça de novo para alcançar o reino dos céus, para chegar a ser esse espírito puro, crístico. E ele se escandaliza, Senhor, mas como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe? E Jesus vai dizer, ele que tinha tanto conhecimento, não entendi, que dirá nós, né, com conhecimento, mais ou menos. Mas não é só aqui. Leiam o 4º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz sobre a reencarnação. São passagens e mais passagens, e também de uma forma resumida, ali vai ter uma passagem em que eles estão questionando sobre Elias, porque Elias haveria de vir. E o que Jesus fala? Pois Elias já veio, e vocês não o conheceram, e fizeram o que quiseram com ele. Jesus estava falando que Elias era João Batista. Mas não é João Batista que foi ali no ventre da mãe de Elias. Elias desencarna. João Batista nasce da sua mãe. Ele cresce, as pessoas conheciam João Batista. Aliás, é ele que faz uma das profecias ali, o resultado de uma das profecias mais belas da vinda do Cristo ali no batismo. Então, todos esses ensinamentos abalam. A gente fala até hoje. A gente imortalidade da alma, reencarnação, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, por que a gente vive como se só existisse aqui a matéria? Esse medo da morte. O medo da morte é porque a gente sabe que aprontou muito, né? Vai saber o que vai encontrar lá, né? Então, é interessante a gente começar a analisar Jesus. Analisar Jesus para, numa fé raciocinada, seguirmos o Cristo, seguirmos os seus ensinamentos. Evangelho de João, capítulo 14, 15, versículos 14 a 28. Quando Jesus é crucificado, tem uma passagem ali que muitas vezes a gente não entende, porque os espíritos puros, Cristos, eles não têm emoções como nós. Eles já passaram de emoções negativas, não tem medo, não tem dúvida. E tem uma passagem ali que Jesus, o que ele vai dizer? Eli, Eli, Pai, Pai, por que me abandonaste? E aí a gente pode estudar que a gente não vai entender nunca. Porque a gente fala, mas por que Jesus falou isso? Ele não falou. Aí tem os estudiosos, graças a Deus, né? E aí vão dizer para nós, Jesus pronunciou, Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele não estava falando que Deus estava abandonando. Ele estava se referindo ao Salmo messiânico de número 22. Porque ali está o Cristo, o Messias, fiel ao Pai até o final. Está ali o Messias servidor, que sofre no sentido, não de que ele sofre, mas de que ele veio por amor a nós. Ele que nada devia, veio nos ensinar esse caminho, esse caminhar, em que a gente vai reconhecendo as nossas dificuldades em amar o próximo, às vezes em amar até a nós mesmos, mas nos trazendo força, coragem, fé, porque aquilo que nós precisamos
está em nós, é latente em nosso espírito. E para nós finalizarmos, nós vamos finalizar com uma passagem da mulher adúltera, passagem belíssima, que resume muito o conhecimento que Jesus quer nos passar. Ali, a mulher pega em adultério, como se estivesse adulterando sozinha. Ela é exposta numa praça pública, quase sem roupas. Vamos nos colocar no lugar. A gente quase nu. Uma mulher envolta só em homens. Escarnecendo, humilhando, rindo. E também provocando a reação de Jesus. Porque naquela época, a mulher pega em adultério, ela teria que ser apedrejada até a morte. Se Jesus negasse, ele estaria negando a lei mosaica, não os 10 mandamentos, a lei civil. Se ele mandasse apedrejar a mulher adúltera, a gente estaria falando de Jesus aqui hoje? Não. Era só mais um de nós, né? E Jesus, ele vai dizer: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecados. Aí a gente fala, a envergadura moral do Cristo era tão grande que as pessoas ficaram paralisadas. Não. Ele escrevia ali na areia: corrupto, traidor, ladrão, assassino. Escrevia ali o crime de cada um daqueles que estavam com a pedra na mão, que estavam julgando. E aí no livro Pelos Caminhos de Jesus, da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, na lição de número 15, uma lição chamada Reparação, a gente vai ver a continuidade dessa história. É muito bonita, por quê? Porque ali quando eles vão saindo, deixando a pedra ali, Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os que te condenavam e julgavam? E ela então fala: foram embora. E ele vai dizer: muito menos eu te condeno ou te julgo. O Espírito da mais elevada ordem, um representante de Deus Pai, não porque a gente deu esse título para ele, porque ele alcançou. O amor, em sublimidade, ele não julga, ele acolhe. E ele ensina: vá e não tornes a pecar. E nessa lição conta-se que naquela noite essa mulher buscou Jesus. Jesus estava na casa de quem? De Simão Pedro. Quando a mulher adúltera bate lá, o que Simão Pedro fala? Ah, não, esse tipo de gente aqui não, né? Aí a gente pensa, Simão Pedro, em qual Messias ele acreditava? Naquele da guerra. Judas também. Tanto é que ele traz Jesus no sentido, deixa eu entregar Jesus logo, que aí ele tira essa espada, ganha a guerra. Porque vocês já pararam para pensar? Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães, multiplicou peixes, fez a água se tornar vinho, curou. Os apóstolos estavam o quê? Com a faca e o queijo. Não, esse homem é poderoso, ele é o Messias. E quando ele foi preso, ele não fez nada. Se doou. Aí a gente só tem João seguindo Jesus até a cruz. Porque eles esperavam um Messias no sentido de um rei poderoso. E não de um sofredor, de um servidor. Então ali Jesus manda Pedro aquietar e recebe aquela mulher. E ela então, ela não vai ali somente para agradecer Jesus. Ela fala das suas dores. Por que ela fez aquilo? Jesus fala: pode falar que eu estou te ouvindo, sem julgamentos. Porque Jesus via ali na alma daquela mulher a dor da humanidade. Ela casara-se, logo em seguida o marido se entrega ali à vida mundana, cada vez mais sozinha, ela se entrega ali as suas paixões, e aquele adúltero rondava ela, falava coisas muito bonitas, e ela então cai em tentação. Ela não tira o seu erro, ela fala: eu caí em tentação.
Estou no lodaçal e não sei o que fazer. E Jesus vai dizer para ela e para nós que todo erro nosso, que nos traz culpa, consciência, a primeira coisa, na verdade são 3, mas o primeiro passo, arrependimento, paciência e crer no amor de Deus. Ele então vai dizer a ela que tenha força e que a gente não deve escutar os julgamentos alheios, não devemos nos preocupar com esses julgamentos, com o que falam de nós. Porque nós somos julgados pelo que nós fazemos, pelas nossas intenções, não pela maledicência, pelos julgamentos, seja o que for. E ela então quer seguir Jesus. Jesus, sabendo que logo não estaria mais aqui, ele vai dizer para ela que para segui-lo bastava amar a Deus e ao próximo. E ele seria sempre a verdade que iluminaria o seu caminhar. E aí nós temos uma mulher caída que se levanta. Passados 10 anos, a gente vai ver uma casa muito humilde, mas com muito amor. Uma mulher que fora muito bela no passado e agora atendia a todos os andarilhos, recebia ali no seu lar todos os enfermos, principalmente aqueles que eram abandonados quase à morte. E numa tarde chega um homem, todo ulcerado, doente. E ela então acolhe esse homem, passa ali os olhos, oferece a comida e faz a pregação em nome de Jesus. Qual pregação? Fala de Jesus, fala do amor desse Cristo. Esse homem então se assusta e fala: você tem certeza? Você o conheceu? E ela diz que sim. Não só o conheci, como ele me salvou. E ela não estava falando da praça, ela estava falando, salvou, do coração, da prática, de seguir adiante, cabeça erguida. E ele fala: eu conheci este homem também. E é interessante que na conversa com o Cristo, ele também havia dito a ela que é como se a gente falasse: a vida dá voltas, que aquilo que a gente oferece, a vida nos oferece. E ele então vai dizer que ele odiava Jesus. E ela fala: mas por quê? Porque quando a minha mulher me traiu, ele a salvou. E não me deu uma única palavra endereçada a mim. Doente que eu estava, queria a sua morte, mas com a vida, com os anos, eu me arrependi. Busquei essa mulher cada dia da minha vida para dizer que arrependi de tê-la abandonado. Entendi que a culpa era minha. E ela, com muita caridade, fala: tenha certeza, meu irmão, que essa mulher já te perdoou. Ela conheceu o perdão de Jesus. Agora que você arrependeu, tenha paciência e confiança em Deus. Então a gente vai terminar com essas palavras. Todos nós erramos, caímos, mas o Cristo Jesus vem e nos estende as mãos ao arrependimento, paciência, expiação, confiança em Deus e, sobretudo, a reparação, o amor que cobre a multidão de pecados. Todos nós, tenhamos certeza, que em mais tempo, menos tempo, também seremos Cristos de Deus. Isso não é um título, e sim uma capacidade de não mais julgarmos, condenarmos, odiarmos, e sim amarmos. Que Ele nos abençoe. Só eu, né? É verdade. Nós vamos convidar os nossos irmãos passistas. Lembrar que nesse sábado a gente tem a pizza, Semeia Sabor. Quem quiser trabalhar, é só chegar no sábado, 8h30, trazer o avental. Leone, você anota os pedidos?
Acho que está lá atrás, na gavetinha. Então vamos, uma vez mais, pensando em Jesus, vamos visualizar as mãos do Cristo estendidas a nós. Vamos nos entregar a esse abraço que nos acolhe, que acalenta o espírito, que nos dá a força e a coragem para lutarmos contra as nossas más tendências, compreender que são passageiras, que nesse momento as águas sejam magnetizadas, transformadas na medicação necessária para o corpo, para o espírito, que possamos nos preparar para o tratamento do passe, que os nossos irmãos benfeitores possam ir aos lares atendendo às necessidades daqueles que não estão aqui. E que durante essa oração que o Senhor nos ensinou, que possamos pensar em cada irmão que padece das enfermidades do corpo, da mente, da alma, aqueles que se encontram abandonados, aqueles que sofrem tão ferozmente os julgamentos, os assassinatos, que possamos pedir sempre a Ti, Senhor, o amparo a toda a humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.